início dos anos 60, chegam a Goiás as primeiras imagens através de transmissão por TV. A novidade traz progresso e desenvolvimento econômico para a região. No nosso programa, vamos mostrar o surgimento da televisão em Goiás, os seus pioneiros e as dificuldades para a implantação. Brasil, 1960. No Planalto Central do país, um sonho se torna realidade. Nasce Brasília, a capital da esperança. E com a nova capital, a comunicação eletrônica chega mais depressa a Goiás. Do Arrojo aí, do seu Jaime, esse pessoal todo, foi contratada uma firma. A TV Anhanguera estrategicamente resolveu pegar alguns elementos, na área técnica principalmente, para poder operar a televisão dela, aprimorar a transmissão da emissora que se iniciava. Alguns fatos aconteciam, coisas inusitadas, né? Por exemplo, o Zé Divino fazendo noticiário, e um dos assistentes de estúdio ou contra-regra, não me lembro bem, o Zé Divino fazendo noticiário lá me chega, não tenho certeza também se foi o Zé Divino, pode ter sido um outro, mas eu lembro que o fato é rigorosamente verdadeiro. Aí chega o contra-regra lá com o fósforo e bota fogo na lauda do Zé Divino. Aí o Zé Divino está lá fazendo noticiário e começou a pegar fogo, né? Por baixo ali, né? Aí quando olhou aquele negócio todo, ele... E eis a última notícia. Ele foi soprando e deu a última notícia com a lauda pegando fogo. O meu amigo Jaime estava na porta de sua livraria. Me cumprimentou e chamou, vem cá, tal. Estou precisando de você, vem me ajudar. Vem me ajudar a montar a TV Anhanguera. Eu perfeitamente abracei com o mesmo entusiasmo da TV Goiânia. O Jaime, com aquele dinamismo extraordinário, conseguiu em tempo recorde montar a TV Anhanguera. E lá o primeiro programa também foi o nosso programa. Também com duração de 2 horas, 2 horas e meia. General Novilar comanda o espetáculo. Não tenho nada a envergonhar. Se fosse preciso começar tudo de novo, eu faria. A televisão teve como herança o rádio. Mas nos primeiros tempos, outubro, por exemplo, 1963, começando a funcionar o departamento de telejornalismo, esses recursos eram os que existiam na época. Era a fotografia, era o desenho, slides, que são diapositivos projetados, e os primeiros filmes eram em preto e branco, mudos, eles não eram sonoros. Então, realmente, o acasalamento entre imagem e texto, não havia uma sintonia muito perfeita, mas era a ilustração que existia naquela época. Os telejornais realmente eles tiveram como base, os primeiros, a própria redação do Jornal Popular. Por exemplo, havia a inauguração de alguma ponte sobre algum rio importante, a construção do aeroporto em uma determinada localidade. Então, criávamos, então, os mapas animados, né? Pequenos desenhos que corriam, chegavam até determinados pontos, justamente para fazer um determinado tipo de ilustração. Desenhos com lâmpadas no interior de um determinado, como se fosse uma carta pontilhada, a luz ia aparecendo até chegar a determinado ponto para indicar uma rodovia, ou uma localidade mesmo, talvez um acidente, uma batida de ônibus, ou mesmo até um acidente de avião. Naquela época, através de rádio escuta, através da própria estrutura do Jornal Popular, que nos ajudava bastante, porque nós não tínhamos também uma estrutura de reportagem para que apurássemos os fatos que aconteciam na nossa capital e mesmo no interior do estado. Havia mais facilidades para nós obtermos informações nacionais e internacionais do que a notícia local, a notícia que estava aqui ao nosso lado, porque nós não dispunhamos dessa estrutura. Nós fazíamos um jornalismo que poderíamos dizer hoje de primário, mas acredito que era o que nós poderíamos fazer naquele instante. Fazer televisão em tempo de regime militar não era fácil. A censura era implacável. Não perdoava nem mesmo o uso de roupas vermelhas nos programas. Todos os dias chegavam às emissoras a relação de assuntos que não podiam ser tratados durante a programação. Era preciso muita criatividade para melhor informar o público. A TV Anhanguera resolveu lançar um programa chamado Mundo das Crianças, que eu tive o privilégio de produzir, ensaiar e apresentar,
porque naquele tempo a gente fazia tudo, era polivalente. E esse programa, a produção era muito interessante porque ela dava assim a oportunidade a todas as crianças, sem diferença de classe social, sem diferença de cor, e sim a criança que tivesse talento, que viesse da periferia, que viesse do centro da cidade, da elite, se misturava tudo ali para que a gente pudesse viver 1 hora por semana, por domingo, de alegria mesmo, de contágio energético com a criança goianiense. E através dessa produção a gente descobriu muitos valores. Gente que está fazendo sucesso no disco, como Christian e Ralph e outros tantos. O programa durou 11 anos no ar. E foi uma satisfação apresentar, porque os frutos a TV Anhanguera colhe até hoje e a gente que esteve à frente do programa também. Naquela época, quando eu entrei na televisão, o cenário era mais fácil. Era mais fácil criar o cenário, porque era na base do preto e branco, né? Então não tinha tanta exigência nas terminações de cenário, nos acabamentos, né? Eu participei de Muda das Crianças, República Livre do Cerradão, o Show em Dois Maior, né, que mudou o nome do programa, e Juventude Comanda e Gente Nova. Participei de vários cenários desse tipo. Na TV Anhanguera foi a família Brode e depois o Castelo que era o Castelo do Homem Sem Alma, e depois vim produzir o Drácula, o Homem da Noite. E fora os outros programas, as coisas que a gente produzia também, mas um teatro completo. Vim oferecer para o Canal 2, que era Melhor Imagem, e fazíamos a novela A Família Brode. Então, fiquei sabendo o preço do horário e resolvi. O salário do mês era certinho, o salário do mês todo era por um dia na novela. Então, eu arrisquei, foi bom. Eu tenho certeza que, saindo do primeiro capítulo, a gente naturalmente vamos encontrar um patrocinador. Montei o primeiro capítulo, arranjei o patrocínio no primeiro capítulo, como eu havia imaginado que iria acontecer. E com o dinheiro que eles me deram, nós saímos para completar o vestiário, as roupas. Todo mundo participou. E não era coisa da gente ficar insistindo, não. A gente chegava, estou precisando disso. Não, pois não, eu ajudo. Então, outras pessoas vinham e se ofereciam. O que vocês estão precisando disso aí? Como é o caso dos restaurantes, que eles vieram se colocar à disposição da equipe da família Brode. E assim nós fizemos, foi a história da nossa primeira telenovela em Goiás, que é A Família Brode. Tivemos revelações interessantíssimas, que até hoje a Zilina Mendes, que fez a Mary Brode, ela leva o nome até hoje, Mary Brode. Tivemos a Anita Mendonça, hoje advogada, também tomou parte. O Oswaldo Mesquita, que hoje até milita aqui também, está aí fazendo. E a Vovó Brode, que foi uma revelação também do ano, foi a Magda Santos, que é uma grande atriz e sempre está comigo quando faço as minhas coisas de teatro. O público recebeu muito bem, o público gostou, o público participava, telefonando, escrevendo, e vinha mesmo para a porta da televisão para esperar a gente sair. E nós jantávamos sempre ali na churrascaria Veracruz, então também lá eles se reunia para ver os artistas chegarem. Então houve uma receptividade muito grande naquela época. O que acontecia na TV, todo mundo da cidade, na hora da nossa telenovela, por exemplo, podia sair até nu na cidade, que ninguém via, porque estava todo mundo vendo a nossa telenovela. Em 1970, a população de Goiás se aproximava a 3 milhões de habitantes, decorrente da imigração, principalmente dos estados do Maranhão, Bahia e Minas Gerais. Em meados da década, o governo de Goiás, através do CERN, Consórcio de Radiodifusão, colocava no ar a TV Brasil Central. Era o engajamento do poder público na luta pela consolidação da TV no estado. O terceiro canal de televisão a ser instalado em Goiás foi o do governo. Televisão Brasil Central, canal 13. Em 1962, o governo federal concedia a licença para a montagem deste canal. Mas, pelas dificuldades da época, em 64,
Em 66, o governo tornou perempto aquele decreto, e então não havia mais como. Na época do governo Irapuã Costa Júnior, já em 1968, o governo federal renova a concessão do canal. E aí foi uma luta contra o tempo, porque em 2 anos o sinal teria que ir para o ar para garantir aquela licença. Em 1975, já uma série de prorrogação, o Dentel da época não concedia mais permissão, não prorrogaria mais o prazo se a estação não fosse para o ar. Então, o que aconteceu? O nosso técnico da época, José Carneiro Pimenta, construiu numa madrugada um pequeno transmissor, tudo pronto, Folha de Goiás e o Popular já haviam publicado a nossa programação. Quando na meia-noite, na véspera, o secretário de governo do estado, o capitão Fleury, telefona suspendendo a inauguração da estação de televisão. Não havia como. O fato foi comunicado ao governador, e o governador autorizou que se fizesse a inauguração. Então, assim, nós temos a TV Brasil Central sendo inaugurada no dia 1º de maio de 1975. Na década de 80, há um crescimento acentuado do setor industrial e do comércio com a entrada de novos recursos. No setor das comunicações, a década é marcada pelo surgimento de 4 emissoras. Surgem as TVs Tocantins de Anápolis, Riviera de Rio Verde e, em Goiânia, Serra Dourada e a retransmissora da TV Manchete. Bom, eu cheguei na TV Serra Dourada no dia 16 de janeiro de 1989. Fui contratado, a televisão não existia, fui para lá para participar de um projeto de implantação de uma nova televisão em Goiás. E foi assim até o dia 14 de maio de 1989, quando, de fato e efetivamente, a TV Serra Dourada entrou no ar. E no dia seguinte entrou no ar num domingo, com o programa Silvio Santos, de toda aquela programação que é muito ouvida. No dia seguinte, numa segunda-feira, nós colocamos no ar o jornalismo, que foi o TJ Goiás. Então, a TV Serra Dourada tem hoje além do TJ Goiás, o Jornal do Meio-Dia, tem o Teleesportes e tem o Agenda Rural, que são programas jornalísticos. Fiquei sabendo que a TV Brasília, que é a nossa parceira aqui na emissora de Goiânia, a TV Brasília pretendia colocar uma retransmissora em Goiânia. Jogava o sinal de Brasília aqui dentro através do transmissor. A Macro é uma empresa que tem um bom equipamento, um bom espaço físico, ela é muito bem instalada. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu vou conversar com esse pessoal lá em Brasília, quem sabe a gente não junta as duas coisas e isso aí pode dar samba. E deu. A partir daí nós fizemos um acordo operacional que já dura 7 anos, né, caminhando para 8 agora, em que nós operamos a retransmissora de Brasília e a TV Brasília é responsável pela imagem no ar. A TV Rádio Clube, rebatizada de TV Goiânia e mais tarde de TV Goiá, cede lugar a uma emissora da TV Record, a partir de 1988. Goiás conta hoje com 7 emissoras de televisão, 5 na capital e 2 no interior. O número de aparelhos no estado atinge a marca de 1.200.000 e a TV chega a 80% dos domicílios goianos. Nos últimos 30 anos, muita coisa mudou em Goiás. A população, que na década de 60 era de 2,5 milhões, chega hoje a 4 milhões. A indústria e o comércio cresceram, elevando o produto interno bruto do estado para o 6º lugar no país. A TV, no seu processo evolutivo, viveu essas transformações. Da primeira câmera do MON aos sistemas digitais, um longo caminho foi percorrido. As experiências vividas e transmitidas pelos pioneiros revelam que, mesmo numa época de escassos recursos tecnológicos, era possível produzir programas de qualidade. A nós, que estamos prestes a entrar no século XXI,
fica o exemplo do idealismo. Se fosse preciso começar tudo de novo, eu faria. Não tinha nada em absoluto que pudesse ferir a família goiana.